Olá, eu do futuro. Me sinto um idiota falando isso. Mas então, eu gravei um vídeo, comecei a me sentir melhor. Eu acho que eu vou continuar fazendo isso. Eu quero dar talvez uma atualização de como que tá a minha vida hoje. Eu acho que, parando pra pensar hoje, né? Se eu tivesse gravado um vídeo assim, falando como que eu tava me sentindo, o que eu imaginava de fazer 5 anos atrás, eu gostaria muito de reassistir ele hoje. Falar assim, nossa, isso aqui deu certo, isso aqui eu fui completamente pro outro lado, né? Isso aqui deu muito errado. Então, sei lá, eu acho que tá sendo reconfortante conversar com ninguém. Talvez com você aí me ouvindo daqui a 10 anos e dando risada provavelmente. Ou pros meus filhos, ou pra futura geração. Enfim. Bom, gravando esse vídeo no mesmo dia que o outro, né? Dia 13 de março de 2026. Sexta-feira 13. Amanhã é aniversário da Julinha, inclusive. Eu consegui um emprego. Muito feliz depois de muito tempo tentando me encontrar. Eu acho que essa é a cerne da minha vida que tem me guiado e ao mesmo tempo me perseguido por todos esses últimos anos, desde o início da minha adolescência praticamente. Aquele medo de viver a vida sem ter valido a pena e refletido sobre o que realmente vale a pena. E aquela resposta de a vida não pode ser em vão, então você encontrar um propósito que vale a pena ser vivido é uma coisa que sempre me chamou muita atenção e sempre foi uma filosofia, né, que eu tento encontrar, assim, né? Qual é o meu propósito. Não acredito que precise ser algo grandioso. Seu propósito pode ser só ser mais paciente. Cara, se você chegar no final da vida e você conseguir ser um pouquinho mais paciente do que quando você começou, velho, já é uma vitória. Eu tinha muito essa visão, né, de que para ser um propósito tinha que ser algo enorme, que tem que salvar o mundo. É meio engraçado de pensar sobre isso, né, como que a gente muda, mas divagando aqui. Eu consegui esse emprego, né, e parando para refletir, né, sobre a minha vida. 2017 eu estava trabalhando no posto de gasolina como frentista, eu não aguentava mais aquilo, foi horrível desde o primeiro segundo que eu pisei lá, não tinha horário de almoço, me roubavam, tinha medo de ser assaltado. Depois eu fui trabalhar no shopping, foi um pouco melhor. Trabalhava numa loja de airsoft, era legal, as pessoas legais, um trabalho divertido. Mas era no shopping, então era meio puxado assim, né, no sentido de muito tempo, muitas horas. Mas eu não tinha muito o que reclamar, não, sinceramente. Me ajudou muito naquela época. E depois disso, eu comecei a streamar, tentei, né? Uma das coisas que não deram certo na minha vida. Aprendi muito, né? Desenvolvimento de fala e tal, foi divertido. E em 2020, em janeiro de 2020, antes da Covid, eu consegui um trabalho como editor de vídeo, com a ajuda da minha mãe, que colocou no status do WhatsApp dela. Meu filho tá procurando emprego. E aí ela conseguiu uma amiga, né, ex-companheira dela, que me indicou para um trabalho, enfim. Eu consegui começar a trabalhar com edição de vídeo, que tinha sido a minha meta por muito tempo. Trabalhei muito de graça, fiz muita edição de vídeo na época, tentando arrumar alguma coisa, né? E
não tinha dado certo, mas eu ganhei experiência, né? O que foi bom, me ajudou na minha entrevista de emprego. E foi uma mudança de vida, assim, enorme pra mim. Eu falei, cara, eu vou agarrar essa oportunidade com tudo. Deu super certo. Lado ruim sempre vai ter, nada é perfeito. Mas eu ganhava bem e tal. E eu achava que esse era o meu sonho, né? Tipo assim, eu quero trabalhar com uma coisa que eu gosto. E eu amava edição de vídeo. E eu comecei a trabalhar com edição de vídeo para uma empresa de supermercados. Não de supermercado, né? De venda de produto digital. Gravando cursos para supermercado, vendendo e-book, produtos assim, no geral. E eu comecei a aprender sobre câmera, comecei a me fascinar com outras coisas, mas muita coisa ali eu não achava muito legal, no sentido de... Eu não sei nem como explicar a sensação. Era como se eu gostava de editar de vídeo e eu deixei de gostar. Aquilo, né? Trabalhe com o que você ama e você para de gostar. Não sei qual que é o ditado, mas tem alguma coisa assim. E aí eu... sei lá, cara, vi algumas coisas erradas ali que eu não concordava. Eu achava que meu trabalho ele tinha que ser útil pro mundo de alguma forma. E por mais que ele fosse útil ali, né, pra galera que tava comprando aqueles cursos, eu sentia que, sei lá, eu queria fazer algo diferente, sabe? Eu tava sentindo que aquele ciclo ele precisava ser encerrado. E depois disso eu fui viajar de mochilão, peguei carona. É uma experiência engraçada também. Mas eu acabei descobrindo uma outra coisa que eu gosto muito, que é os idiomas, né? O estudo do idioma, ele me fascina porque quando você aprende um idioma... O que é um idioma, na verdade? Eu sempre achei que, sei lá, o idioma era uma coisa que a gente aprende para se comunicar. Mas da onde que vem isso, né? E eu li um livro muito interessante que se chama The Thinking Method, do criador do Language Transfer, que ele ensina como é que ele faz o processo, né, de criar os cursos de idioma dele. E ele fala sobre uma coisa que... uma ideia, né, de que nós falamos para expressar, né, algo, uma sensação, um sentimento, uma ideia, em uma forma que a outra pessoa entenda, capte aquilo e consiga entender aquilo que você está sentindo. Então, o idioma, em sua essência, ele é como se fosse uma tradução de algo interno seu. Você sente aquilo, né? Aquela ideia, aquela sensação, aquele sentimento, e você quer expressar aquilo de uma forma, você quer mostrar aquilo, você quer que a outra pessoa também entenda aquilo. Então, as palavras, elas trazem essa sensação. E é engraçado porque tem aquelas palavras que elas são intraduzíveis, né, de idiomas para idioma, tipo saudade, que é uma palavra em português que é difícil de traduzir. I miss you em inglês. Eu sinto falta de você, né? Mas é diferente você dizer que tá com saudade, tem uma certa nostalgia junto. Você percebe que tem algumas coisas assim nos idiomas, né? E quando você aprende um idioma novo, é exatamente isso. Você não tá aprendendo só a traduzir uma palavra pela outra que significa uma coisa equivalente, mas você tá aprendendo a se expressar de uma forma diferente. Você tá aprendendo a... É por isso que as pessoas falam que quando você aprende outro idioma é como se você estivesse aprendendo não, tendo uma outra personalidade, né? É meio que isso, né? Você se expressa de uma outra forma, os seus sentimentos, as suas ideias, elas têm uma outra conotação, que a tradução, ela consegue, né, traduzir, mas ela nunca passa 100% do que é aquilo ali. E o idioma não é só a fala, né? A cultura está intrínseca ali junto com os significados. Então, por exemplo, em português a gente fala, fica com Deus. E da onde que vem isso, né? Porque o Brasil, ele é super cristão, então a gente tem essas manias, né? Esses ditados, né? Fica com Deus, coisas do tipo. Então, tudo isso para dizer
que eu consegui um trabalho ano passado, né, juntando essas duas áreas que eu gosto tanto, né, que é a edição de vídeo com os idiomas. Eu consegui um trabalho numa empresa antes disso, na verdade, né, mandei e-mails, comecei a trabalhar praticamente de graça no Brasil para criar um portfólio dentro do nicho. Consegui um trabalho fora, na Nova Zelândia, ganhando em dólar e tal, mas eles nunca me consideraram muito parte da equipe, sabe? Eu acho que pra mim é engraçado isso, é como se sempre tivesse alguma coisa faltando, né, cara? Agora que eu paro pra pensar sobre isso. Mas eu acho que faz parte da evolução também, né? Não se acomodar, mas ser grato. Eu acho que também não é... Eu acho que é ruim aquela sensação de nunca é o suficiente sem ser grato, né? Porque, querendo ou não, eu tô muito melhor do que quando eu tava no posto de gasolina. Mas ainda tem coisas que eu gostaria de melhorar. Enfim, depois eu saí desse trabalho em janeiro, 3 meses atrás. Dezembro, né? E agora, depois de 3 meses, eu consegui finalmente um outro trabalho. Que eu começo na segunda, daqui a 3 dias. E eu tô muito feliz com esse trabalho porque eu tô me considerando parte da equipe. Na segunda-feira vão fazer uma chamada comigo para me apresentar pro restante da equipe. Coisa que nunca aconteceu no outro trabalho. E é isso, cara. Eu sinto a sensação de querer ser útil com eles, né? De querer fazer o meu trabalho o melhor que eu consigo. E meio que me deu esse fogo nos olhos de novo, vamos dizer assim, né? Dentro dessa área que é a carreira, junto com a outra empresa que eu tô abrindo também, né? Então, eu tô muito feliz com esse ponto. A minha meta esse ano é conseguir uma estabilidade, não instabilidade, estabilidade financeira. Porque eu quero muito estudar. E que é até engraçado falar sobre isso, né? Porque o César, adolescente, não imaginava, ele nunca quis fazer faculdade. Porque ele era meio revoltado, né? Com essa parada, tipo assim, você tem que casar, ter filho, fazer faculdade, seguir o roteiro. Não. Por quê? Por que eu tenho que seguir esse roteiro? O que eu realmente quero? Eu quero viajar, né? Mas eu quero estudar. Estudar é uma coisa que não tem preço. Você aprender algo novo, poder entender as coisas de uma outra forma, poder usar aquilo para outras coisas. E eu quero estudar psicologia. Eu pensava, eu quero fazer música porque eu via no YouTube as pessoas comentando, né? Nossa, essa música salvou minha vida. Depois dessa música eu parei de fumar. Depois dessa música eu ia fazer uma besteira muito grande. Aí eu desisti. Eu falo, cara, eu quero tocar as pessoas assim, sabe? Tipo, eu quero chegar nesse ponto de poder inspirar alguém. Eu quero fazer filmes, eu quero fazer música. Eu pensava na arte, como porque eu queria alcançar o máximo de pessoas que eu pudesse. Mas não precisa. Você mudando a vida de uma pessoa, você já validou a sua, sabe? Eu acho que isso vem muito dessa sensação de ser útil, essa paz interna que te dá. De você saber que você falou com aquela pessoa e ela saiu melhor. Que você trocou aquela ideia com aquele teu amigo e ele ia fazer uma besteira e não fez. Ou poder ouvir dos seus amigos que aquela coisa que você fez inspirou a eles a fazer algo também. Cara, não tem dinheiro no mundo que pague isso. E é uma sensação que é difícil de você buscar também, porque ela é muito genuína, né? Mas eu acho que dentro da psicologia ela traz muito essa coisa de você estar ali com aquele ser humano, né? Ouvir ele de verdade, conseguir trazer uma palavra, conseguir passar um exercício para ele trabalhar alguma dificuldade que ele está tendo, entender mais da mente humana, da consciência.
mais um pouquinho, né? Porque é uma coisa tão complexa aqui. Mas eu quero muito estudar. Então esse ano é isso, é ter essa estabilidade financeira, né? Fazer esses projetos, fazer esses trabalhos, dar o meu melhor. Para talvez ano que vem eu consiga frear um pouco no trabalho. Conseguir ter mais tempo para focar nos estudos. Infelizmente a gente vive nesse mundo que você tem que estudar 1 milhão de coisas sem sentido para conseguir fazer uma faculdade que você quer, né? Então eu vou ter que fazer o Enem, vou ter que fazer outras provas, vou ter que estudar matemática. Eu não acho que é uma coisa ruim, sabe? Tipo, eu acho que é útil você saber matemática. Mas, pô, cara, eu acho que tem tantas outras coisas que são úteis que deveriam ser ensinadas e não são. Tipo, pô, beleza. Você aprendeu o básico da matemática ali, né? Aprender o... Deixa eu tirar esse som. Aprender, sei lá, cara, adição, subtração, multiplicação e outras coisas. E aprender sobre história, muito importante. Biologia, química, importante também. Mas, por exemplo, educação financeira. Por que a gente não aprende sobre educação financeira na escola? Sabe, sei lá, outras coisas assim sobre a vida mesmo, né? O que é um propósito de vida, como exercer os seus talentos, como saber quais talentos que você tem, como descobrir seus talentos, né? Eu acho que a vida seria muito melhor se a gente pudesse, ainda criança ali naquela fase, saber identificar quais são os nossos talentos naturais, né? E conseguir trabalhar neles de alguma forma. Pô, imagina que incrível. Eu acho que tem espaço no mundo para todo mundo fazer aquilo que te preenche, né? Eu acredito que muito daquilo que preenche a gente vem dos nossos talentos. Pô, cara, imagina um músico que nasceu para ser músico, trabalhando, sei lá, de qualquer coisa, até como médico, sabe? Que é uma coisa que no nosso tempo é prestigiado, né? No Brasil principalmente. Ah, é médico. Concordo que tem que ser prestigiado, é um trabalho incrível, né? Como todos os outros. Um pouco especial, sim, porque você cuida das pessoas, né? E requer muito cuidado. Mas, pô, o médico que nasceu para ser médico, sendo médico, é incrível. O médico que nasceu para ser músico e o músico que nasceu para ser médico, sabe? Tipo, por mais que às vezes você faça o seu trabalho com prazer, né? Com dedicação, sempre vem aquela sensação no final ali de, putz, tem algo faltando. Ou é coisa da minha cabeça. Eu gosto muito de pensar assim, né? Eu não sou o rei da cocada preta. Isso aqui são só pensamentos avulsos. E, enfim, questionar tudo sempre, o tempo todo. Então essa é a minha atualização. Tô feliz com esse trabalho, tô feliz que a empresa tá começando a fluir, né? Off class, aos poucos, né? Juntar um dinheiro, casar, estudar, comer, rezar e amar. Tipo isso. Então, eu não sei se tem mais alguma atualização importante para dar. Acredito que não. Esse ano é isso. Vamos ver o que vai acontecer. A gente ainda tá em março. Tem muita bola para rolar. Expectativas, se eu fosse dizer, eu diria que seria ganhar mais horas nesse trabalho que eu consegui, porque atualmente são 12 horas por semana. O que já me dá um dinheiro legal, né, ganhando em euro. Mas eu queria, sei lá, pelo menos umas 5 horas por dia. 4 horas por dia, no mínimo ali. 4 vezes 5, 20. Vai, tipo, 24 horas por semana. Já me ajudaria muito. O dobro do que eu tenho agora, né? Trabalharia mais, conseguiria juntar mais dinheiro, conseguiria ficar bem tranquilo para estudar, né? Eu quero muito terminar esse aplicativo que eu tô fazendo. É um aplicativo que se chama Histórias, com E.
é histórias, um jeito antigo de falar histórias em português, né? Que é correto, inclusive, tá? Não é errado. Que é um aplicativo de aprendizado de idiomas, contando histórias, né? Você se passa por uma situação, né? Então vamos supor, você é um mochileiro que está indo conhecer a Austrália e você vai passar por situações, cada dia você tem algumas lições e tem um método diferente que eu juntei, né? Os métodos que eu achei os mais gostosos de estudar junto com os que tenha mais eficiência, né? Cientificamente falando, junto com o fato de ser histórias, né, sendo contadas, tipo um videogame e você interagindo ali. Então eu estou muito contente com essa possibilidade de fazer esse aplicativo e eu quero liberar ele gratuitamente. Isso faz muito parte do meu propósito de vida, que eu coloquei para mim, né? Que é conseguir ajudar na educação de alguma maneira, né? Eu gostaria muito de mudar a educação de alguma forma. Isso que eu estava falando, né, de matérias que seriam importantes de serem estudadas e não são, colocar elas na grade de fato, de estar ali e tal. Mas enquanto eu não posso, né, não sei nem se eu conseguiria fazer isso, que o sistema ele é muito fechado, né, demora às vezes séculos para ter uma mudança. Eu quero fazer a minha parte de algum jeito, né. Então eu vejo que o estudo do idioma hoje em dia, ele é muito importante, não só para você se comunicar, mas para ter oportunidade de emprego, né. Hoje em dia, se você sabe inglês, o inglês é muito importante. Eu acredito muito que daqui a uns 10, 15 anos o mandarim ele vai começar a tomar o lugar do inglês, vendo tudo que a gente está vivendo hoje em dia. Então, talvez o mandarim se torne o novo inglês, né? Me diz aí, César, como é que tá as coisas? Inclusive, quero muito aprender mandarim, enfim. Hoje, se você não sabe inglês, é como se você fosse analfabeto, assim, dentro do meio corporativo, né? Você tem que saber inglês. Os melhores trabalhos estão em inglês, as oportunidades, né? Às vezes até para trabalhar no Brasil, você saber inglês é um diferencial enorme. Tanto pelos outros pontos que eu falei, né? Do aprendizado do idioma, pelo aprendizado do idioma. Tem também fatores psicológicos, né? Reza a lenda aí, não sei se essa pesquisa é verdade, que para cada idioma que você aprende, você rejuvenesce o cérebro em 5 anos, tem menos chances de ter Alzheimer, essas coisas. Eu acredito porque é como se fosse uma musculatura, né? Você está praticando ali o cérebro. Então, ter uma forma de disponibilizar isso gratuitamente para as pessoas, né? Tipo assim, pô, quero muito aprender inglês. Cara, baixo histórias. E você vai ter ali tudo que você precisa para aprender inglês de forma gratuita, estudando 30 minutinhos por dia. Tô fazendo com isso em mente, né? De cada lição ser mais ou menos esse tempo, né? 30 minutos por dia. Isso é um idioma de verdade, né? Porque muitos desses aplicativos que eu uso, eles ensinam um idioma que não é o falado no dia a dia. Não ensina cultura, né? Então, estou muito feliz com esse projeto, espero que eu consiga terminar. Quero muito voltar a escrever também. Cratera é a minha história. O universo que eu estou criando, né, na verdade. É uma coisa que me traz muita alegria de poder criar coisas assim. Eu fico com aquela pira de... Beleza, vamos supor, hoje os carros existem, mas por que os carros são carros? Tipo, quando você vai lá atrás, né? O carro ele veio do cavalo que puxava a carroça, e a carroça veio do não sei o que veio do não sei o que veio do não sei o que. E se as coisas evoluíssem de uma maneira diferente? E se o mundo espiritual ele tivesse de alguma forma conectado com aqui? Como é que as coisas evoluiriam? Como é que as pessoas, como é que as sociedades se tornariam sociedades? Como é que as línguas se tornariam as línguas que são, né? Quais são os fatores culturais que existiriam naquela língua? Sei lá, gosto muito disso, cara. E criar a cratera pra mim tomou mais de 1 ano, mais de 2 talvez. Desde a primeira vez que eu idealizei, eu acho que tem uns 10, não era nem cratera ainda. E poder realmente estar fazendo isso, né? Eu escrevi inclusive o primeiro capítulo, os primeiros 2 capítulos. Fiz o planejamento ali de algumas coisas e tal. Então estou muito feliz, espero que eu consiga escrever pelo menos a primeira saga, né? Os primeiros 8 capítulos ali. No formato light novel, né? Tipo mangá, só que escrito.
também é uma meta para esse ano, com certeza. Mais o que? A Jamie voltar pro Brasil, né? O amor da minha vida. Em agosto, provavelmente, a gente voltar a morar junto. É difícil ficar longe depois de tanto tempo ficando junto, mas faz parte da vida, né? A gente arrumar a nossa casinha, do nosso jeito. Ter a nossa paz. Melhorar fisicamente, né? No sentido da saúde mesmo. Eu tô abaixo do peso desde que eu me conheço por gente. Então fazer uma dieta para ganhar minhas calorias ali. Já tô muito feliz com o resultado que eu tenho tido na academia desde novembro. Então é só manter e me alimentar melhor. Também é uma meta, com certeza. E mais o que? Não sei. Eu acho que eu já falei demais. Nossa, eu tô sentindo um alívio. Eu tava aqui no computador mais 2 horas, só vegetando no Instagram, TikTok. Eu nem tenho, tá ligado? Eu tento sair, mas não consigo. Aí você volta, aí abre o YouTube, aí fecha, aí abre não sei o que, aí fecha. Aí... Esse ciclo infinito. Eu queria conversar com alguém, mas não tem ninguém pra conversar. Então... Nossa, eu tô me sentindo tão bem agora, depois de ter falado tanto sozinho aqui. Seria melhor se tivesse alguém pra ouvir, né? Trocar uma ideia. Mas eu acho que é bom também esse exercício de só falar sozinho. Eu gostei. Inclusive eu tinha pensado em uma outra ideia de um outro... Por que os homens traem tanto? É um assunto que tá na minha cabeça tem um tempo já. Eu vou gravar o próximo vídeo aqui agora sobre isso. É isso, né? Tchau. Tchau, César.